Vereador, obrigada, presidente. Eu também ia comentar, a vereadora Daiane, sobre esta situação. Eu acho que é um descaso, é inadmissível isso que aconteceu. Eu também recebi, não só do Simpré, que está fazendo seu trabalho como sindicato, de algumas escolas eu recebi, mas principalmente de mães preocupadas, porque realmente isso foi um aviso para as famílias, porque as escolas não têm por que ficar trabalhando. Acho que a data era 20 de fevereiro, que deveriam receber, e algumas receberam hoje, prometeu-se, né? Não sei se receberam, outras amanhã, mas algumas ainda na semana que vem. Então, realmente, olha, a coisa não despiora nunca. É só vou lhe pedir uma parte, retrocesso em relação a isso, né? É impressionante como dá problemas nessas questões aí de prestação de serviço. As escolinhas, inúmeros problemas que acontecem, inúmeros. Não é só falta de vaga. Tem várias outras coisas. No fim do ano passado, início desse ano, nós visitamos as escolas municipais infantis, as escolas conveniadas. Estou ainda aguardando um pedido de informação que tenho que dar uma olhadinha, mas acho que já até passou os 30 dias. E nós precisamos resolver essa questão, porque se educação é prioridade, e todo mundo fala isso em todos os espaços, ninguém é vereador, é candidato a qualquer coisa, educação e saúde são prioridades, tem que começar a ser na prática, especialmente na primeira infância, que a gente sabe o quanto é um momento importante. Eu quero falar de outro assunto, mas lhe dou a parte, vereador. Obrigado, vereadora Rose. Primeiro, eu fiquei surpreso que o verbo transitivo despiorar exista. Não, mas de vez em quando a gente precisa, né? E a segunda questão que eu queria tratar é sobre a questão da terceirização. É fruto de terceirizar o serviço. A gente conversou aqui semana passada sobre a UPA. Converso todos os dias sobre problemas que a gente assume. Na semana passada eu andei estudando, acabei não falando porque não tive tempo. O município responde, mesmo sendo... mesmo as contratações sendo regime especial, não sendo regime seletista, 1.065 processos na Justiça do Trabalho para discutir responsabilidade subsidiária e solidária. É que pagou uma vez e vai pagar de novo. 1.065 processos. E não são processos no juízo civil de vagas em creche, só processos trabalhistas. O município é réu em 1.065 ações ativas. Então, é isso que acontece. A segunda questão é que eu acho que o óbvio precisa ser dito, para concluir, vereadora Rose. Houve erro na feitura das notas. Eu acredito que muitas das pessoas que fazem as notas não têm experiência em fazer a nota. Então, não custa ao município chamar e disponibilizar um modelo da nota, para que não haja problema no próximo mês. Obrigado, vereador. Obrigada, vereador. E falando em processos, né? Também tem uma prática que eu queria ter conversado aquele dia que o secretário veio, e hoje também, foi não me lembro em que audiência ali que a gente conversou, que essa questão, tudo é judicializado. Mas tem uma prática, às vezes eu reclamo, e não é de agora. Olha, a pessoa está ali com uma cirurgia de urgência, escrito grande urgência, marcada para daqui 2 anos. Aí o que eu ouço? Pede para a pessoa judicializar, que daí a gente cumpre. Eu ouço muito isso do poder público municipal. Então, é uma prática bem complicada, porque isso acontece em toda a área de saúde, inclusive na privada, mas está virando moda judicializar, e aí, bom, agora eu sou obrigada, então eu atendo o contribuinte, mas eu estou pagando mais porque eu sou obrigado pela justiça. Isso é muito sério. Porque aí, por 2 lados, quem tem acesso à justiça acaba ganhando e os outros mais vulneráveis não. E o município paga 2 vezes. Até eu queria comentar, acho que foi sábado, eu falei com uma diretora de uma escola grande aqui da Zona Norte, e ela estava muito preocupada, porque ela tinha recebido uma visita de pessoas que foram medir a temperatura na cozinha, e, vereador Libardi, é a terceirização, sim, porque agora que a Codeca assumiu as merendeiras e as higienizadoras, está muito melhor o trabalho
tanto para as escolas como para elas, o recebimento e tal. Então, está sendo fiscalizado pelo ações trabalhistas, né, a temperatura das cozinhas. E, por uma questão de saúde, é 26 graus. E, naquele dia, tinha sido medido 36 graus. 36, eu acredito que deve ser até mais. Então, o que está acontecendo? As escolas estão sendo pressionadas a resolver esse problema, só que a gente sabe que as escolas não têm verba suficiente para isso, sob pena de parar o trabalho e as comunidades, as pessoas, deixarem até de se alimentar. Essa escola específica é praticamente a única alimentação que as crianças daquela região têm, alimentação saudável, adequada e nutritiva. Então... Para concluir, vereadora. Então, eu estou concluindo. Então, eu acho que é uma questão que nós realmente precisamos nos preocupar essas questões, porque daqui a pouco é mais demanda, é mais pagamento que o município precisa cumprir. Obrigado. Com a palavra, vereador Pedro Rodrigues.